Eu vou citar 3 exemplos de situações aflitivas que acredito que a maioria aqui deve estar passando por elas nesse exato momento, mas não sabe ao certo como resolver. E esses três problemas têm em comum a mesma solução. Então, à medida que eu for descrevendo, veja se você se identifica, né, com o problema e depois nós vamos apresentar qual é a solução para esses 3 problemas. Uma dessas situações é quando você está estudando e do nada você é interrompido internamente por um pensamento, por uma preocupação. Você está ali fazendo seu estudo pessoal e às vezes se lembra que você tem que pagar o boleto amanhã sem falta. E fica pensando, puxa, eu não posso esquecer disso. Aí você tenta voltar para o seu estudo, mas de novo talvez você é interrompido, você perde a concentração ou com essa mesma preocupação ou com uma outra coisa que você lembrou que você precisa fazer, né, e que você não pode esquecer. E você pode sofrer várias interrupções aí ao longo de um período de estudo pessoal. Outra situação é quando você vai se deitar para dormir. Aí você também começa, né, a se preocupar com alguns assuntos, tipo, amanhã eu não posso esquecer de fazer tal coisa. E fica aquela cobrança, né? Amanhã eu não posso esquecer, olha, é isso aqui, eu tenho que depois ir nesse lugar, depois fazer isso, aquilo, e você fica fazendo uma lista mental disso, né? E parece que você não dorme direito, você sente que o seu sono é prejudicado. E a outra situação é uma sensação de que está se acumulando muitas coisas para fazer e você perdeu o controle da situação. Você não sabe o que pegar primeiro para fazer e você se sente frustrado. Todas essas situações têm uma solução em comum, tem algo que vai te ajudar bastante, que é colocar todas essas lembranças, né, esses lembretes que vêm à tua mente por escrito, tirar da mente e jogar para o papel. No caso, para uma agenda bem organizada, né? Quando você faz isso, você sente um alívio, você consegue depois fazer isso do pessoal, se concentrar no seu pessoal, dormir bem, com tranquilidade. Então, é necessário fazer isso. Então, por exemplo, quando você está lá fazendo o seu estudo, aí você lembra, esteja sempre com um bloquinho de notas do lado, né, que a gente sempre usa mesmo para fazer anotações ao realizar o estudo pessoal, e aí você coloca no cantinho lá, ó, não esquecer de fazer tal coisa, e aí você joga isso, né, para a sua lista de afazeres, né, após o estudo pessoal. Então, aí sua mente fica tranquila, puxa, não tem perigo mais esquecer. Agora eu posso voltar novamente para o meu estudo pessoal. Ou quando você vai dormir à noite, né, você também pode, antes de dormir, inclusive, recomenda-se que você planeje as atividades do dia seguinte. Então você vai estar com a sua agenda, observando o que você vai fazer primeiro, o que pode ser deixado para depois, o que é prioridade. E aí bota tudo por escrito, você vai dormir em paz, né? E quando você também, ao levantar, né, ou em algum momento do dia, você sente aquela sensação de que tem um punhado de coisa para fazer e você parece que está se sentindo perdido, a vida parece estar um caos, você perdeu o controle da situação, quando você recorre para as suas anotações, caso já tenha feito ou se não fez, né, você então coloca as suas listas por escrito, você sente um alívio muito grande e você consegue inclusive recuperar o controle da situação. Porque quando assim, os lembretes, né, as cobranças mentais estão apenas na mente, elas como que ficam assim, vagando, né? Você não consegue ter o pleno controle dela, mas quando você lança para o papel, finalmente você consegue conquistar o controle da situação. Então, essas 3 situações, além de várias outras que eu não vou citar aqui no momento, tem como uma das principais soluções o hábito de você registrar, tirar da mente, né, essas cobranças e lançar para o papel. Isso realmente é muito importante, os especialistas de organização recomendam isso. E talvez você se pergunte, Carlos, isso é opcional ou é obrigatório? Eu tenho que fazer isso mesmo para conseguir se organizar? Então, essa prática não é opcional, você precisa fazer isso, né? E daqui a pouco eu vou explicar quais são os motivos, né, de você fazer isso. Antes, só citando aqui
algo que aconteceu comigo ontem. Eu estava conversando com um amigo meu, né, que é ancião, e aí eu comentei com ele, né, do curso que tá em andamento, né, que vai ajudar os irmãos aí, já até formamos aí a primeira turma, né, sobre organização, produtividade, como usar a agenda. Aí ele falou para mim: Carlos, você acredita que a semana passada nós tivemos um curso de ancião? E lá foi incentivado, recomendado os anciãos usar a agenda, né, a não ficar assim perdido desnecessariamente com tantos compromissos, né, que os irmãos têm aí para cuidar. Então, fazer uso de agenda. Olha só, aí achei interessante, falei, que legal, né? Com certeza, né, a organização, como sempre, sabe quais, né, são as soluções aí para vários problemas que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? Então, fiquei até contente de saber que isso foi recomendado, e é o que nós estamos aprendendo aqui nesse curso. Você vai aprender a usar uma agenda, a usar o calendário, a se planejar, a usar a lista de afazeres, a categorizar listas, enfim, muita coisa aqui você vai aprender aí durante o nosso curso, né? Eu listei aqui pelo menos 3 motivos do porquê que a gente precisa, então, lançar para o papel os nossos pensamentos e compromissos que nós vamos nos lembrando, né? O cérebro, ele é como se fosse um computador. Quando o computador ele está muito carregado de informações, ele começa a travar, né? Ele não funciona direito. Então, é preciso muitas vezes remover a parte, né? Boa parte do conteúdo de um computador para um pendrive externo, né? Para um aparelho que armazena informações externas. Aí o computador começa a funcionar bem, começa a rodar bem. Então, o nosso cérebro é assim também. Ele é muito bom para pensar, para ter ideias criativas, mas não é bom para armazenar informações. Então, nesse caso, o que se recomenda no caso, arquivos, informações, é bom lançá-los por escrito, né? E deixar a mente livre apenas para refletir, ter ideias, né? Enfim, e processar informações, mas não no sentido de armazená-las, né? Nós temos aqui também um segundo motivo, é que você vai ter tranquilidade, né? Vai ter paz, vai poder dormir melhor, vai poder recuperar aí o controle da situação e não ficar aquela eterna cobrança, todo dia aquela voz falando: olha, você não pode esquecer isso, hein? Você não pode esquecer aquilo. A gente não consegue ter mais paz, né? Então, quando você sabe que todas as coisas que você precisa fazer estão registradas, estão bem organizadas, você fica tranquilo, você sabe que está ali, não vai se perder, né? Você vai estar sempre, inclusive, ali consultando aí a sua agenda, o que tem programado para a semana, o que você já registrou ali que você não pode esquecer, então você fica em paz, né? E por último, só uma ilustração aqui. Imagina se você tentasse organizar, por exemplo, essa mesa sem o auxílio da lei da gravidade. Então, a gravidade é aquela força que, né, atrai os corpos para o centro da Terra, né? Então, eu quero organizar esses 2 objetos. Então, aqui é o lugar dele, esse aqui é o lugar do celular. Mas olha, graças à lei da gravidade, eu coloco e eles ficam, né? Que ela puxa para baixo, fixa no local. E se não fosse a lei da gravidade? Eu colocaria aqui, não, esse aqui é o lugar da caneta, esse aqui é do celular. Ela iria flutuar, né? Ia trocar de lugares contra a minha vontade, isso aqui viraria um caos, essa sala, né? Então, graças à lei da gravidade, ela fixa no local que a gente quer. Então, colocar as coisas por escrito cumpre essa função, é como se fosse a lei da gravidade, porque as informações do nosso cérebro, elas ficam soltas, como que boiando, vagando, né? Você não tem controle sobre elas, né? Então, quando você lança para o papel, finalmente você consegue organizar. Você consegue colocar cada assunto nos seus devidos lugares, né? E mantendo o controle disso. Então, não é possível fazer isso deixando as informações como que flutuando, né, na nossa mente, como vagando na nossa mente. Então, nós vamos aqui fazer aí um primeiro exercício, que inclusive será recomendado no módulo Pendências, eu acho que é o 3º módulo, que em breve vai ser lançado, mas nós já vamos adiantar esse exercício, já para então ajudar, né, vocês a ir criando esse hábito, né, de colocar, então, de registrar por escrito na sua agenda os assuntos importantes da sua vida. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte.
Como eu disse, no módulo pendências, que vocês receberão em breve, módulo número 4, né? Será pedido para os alunos fazerem uma lista de absolutamente todos os assuntos pendentes que você conseguir se lembrar. Então, o que envolve isso, né? Envolve coisas que a gente precisa resolver, precisa corrigir, e que se a gente não fizer isso, nós vamos ter problemas. Principalmente coisas que já passaram do prazo, né? Que já era para a gente ter feito e, por alguma razão, a gente ainda não fez. Então, nós precisamos ter essa lista por escrito, é o que vai explicar depois mais tarde, né, o módulo pendências, mas já vamos adiantar esse exercício hoje mesmo, né? Então nós vamos fazer agora e vamos tentar nos lembrar de absolutamente tudo que você precisa fazer, tarefas, né, enfim, absolutamente tudo nós vamos colocar dentro de uma só lista. E aí depois, mais tarde, você pode se preocupar em categorizar essa lista, em dividir, assuntos relacionados a esse campo, eu faço uma lista à parte, esse e o outro. Então, primeiro a gente coloca tudo junto, né, numa só lista, e depois a gente vai, então, lidar com ela, né? Mas vamos primeiro fazer aí esse exercício. E para ajudar vocês aí a ter uma ideia, né, de que tipo de lembretes, né, a gente precisa colocar por escrito, assuntos que estão pendentes, eu fiz aqui uma lista, e aí vocês vão tentando, né, puxar da memória, se identificando aqui com o tipo de exemplo que eu vou dando, e vão tentando lembrar também. Providencia aí o papel, né, e o seu caderno ou sua agenda que a gente vai precisar. Se você ainda não tiver com papel e caneta, eu espero você aí. Vou dar uma pausinha aqui para você ir lá pegar e já aguardo você aqui. Pronto, tá com papel e caneta na mão? Então, vamos começar. Então eu vou fazer como que um monólogo aqui, né? Vou tentar imaginar aqui, o que eu preciso fazer que tá pendente, precisa resolver. Ah, lembrei aqui, ó, devolver o martelo do irmão João. Já era para ter devolvido, ele deve estar precisando do martelo e precisava devolver urgentemente. Ah, lembrei de outra coisa aqui. Vou anotar, né? Vazamento. Minha esposa pediu para mim ver um vazamento ali, tem que ver urgentemente, senão vai agravar a situação. Ah, outra coisa também que eu lembrei, tem que atualizar meu cartão de sangue. Atualizar meu cartão de sangue. Ah, outra coisa também que eu lembrei, eu emprestei R$10 de uma pessoa. Olha, já faz tempo, hein? Já era para ter dado uma satisfação. Vou colocar aqui para ver isso aqui o mais rápido possível. Vou anotar aqui. Vamos ver. Visitar o irmão José. Olha, já era para me ter ido lá. Já passou muito tempo, já era para me ter ido lá. Ele precisa de uma visita, vou colocar aqui, visitar o irmão José. Outra coisa também que eu preciso fazer, a leitura da Bíblia diária eu não estou fazendo, preciso começar a fazer. Vou colocar aqui como prioridade. Ah, esvaziar a caixa de e-mail, preciso fazer ainda hoje isso daqui. Vamos ver aqui. Pausa. Então vocês estão entendendo a ideia da coisa, né? Eu vou citar aqui outros exemplos, ó. Dívidas, principalmente as dívidas que venceram, né? Conta que venceu, poxa, estou com um boleto aí, já venceu 5 dias. É uma pendência urgente. Mas dívidas, de modo geral, elas constituem pendências, pode colocar na lista. São problemas que têm que ser resolvidos. Enquanto você não resolver, isso vira uma bola de neve, isso tira a sua paz. Então, vou colocar aqui dívidas. Puxa, entregar o relatório também. Olha, hoje é dia 6 e eu não entreguei o relatório. Então, imagina alguém raciocinando assim, né? Outra coisa também que depois, ao aprender a se organizar melhor, você vai evitar esse problema aí de atrasar na entrega do relatório. E eu coloquei várias coisas aqui, exemplos, que são assuntos pendentes, né? Precisam ser corrigidos, precisam ser resolvidos. Por exemplo, coloquei aqui, ó, uma pessoa que sofreu abuso na infância, né?
e nunca contou isso para ninguém e está remoendo, está sofrendo com isso, talvez ela precise, né, de um tratamento psicológico, psiquiátrico, tem que tratar isso daí, né? Outra coisa também, qual foi a última vez que você foi no dentista, né? Às vezes, talvez alguém diga assim, já faz uns 3 anos. Então, precisa de um dentista a cada 6 meses. De repente, já adquiriu aí uma cárie que se tratasse no começo, né, ficaria só R$ 80 a obturação. Agora demorou tanto tempo, vai dar canal, vai ficar R$ 800. Então, nossa, preciso fazer uma consulta no dentista. Vou colocar aqui também, consulta médica, consulta do dentista. Outra coisa também que eu coloquei aqui, será que eu tenho algum desentendimento, né, com alguém? Ainda não fui lá fazer as pazes, resolver. Eu lembrei aqui do irmão José, eu preciso resolver isso aí. Então, rápido, já coloca aqui no topo da lista como assuntos pendentes a receber atenção imediata. Ou eu cometi um erro sério no passado, ainda não fui buscar ajuda espiritual, entendeu? Poxa, lembrei, preciso correr atrás disso urgentemente, vou colocar aqui no topo da lista. Puxa, revisitas, olha, tem várias revisitas que eu preciso rever aqui a minha lista de pessoas interessadas, tem que correr atrás de algumas aqui, isso que é prioridade. Então coloca aí, assunto pendente, são tarefas pendentes. O que mais? Esse livro aqui, eu comecei a ler, ele não terminei, gostaria de continuar lendo, ok? Então coloca lá. Gente, tem uma infinidade de exemplos que eu poderia mencionar aqui, eu não vou me delongar muito aqui para o vídeo não ficar muito comprido, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender aqui a ideia geral, né? E aí, depois que vocês acharem que já terminou a lista, que já conseguiu lembrar de tudo, aí eu vou pedir para vocês colocar em ordem de importância. Então, qual que é o assunto mais importante que você tem que resolver imediato? Então, joga para o topo da lista, número 1. E qual é o segundo? Número 2, número 3. Então, organiza essa lista em ordem de importância e de prioridade, tá? E depois compartilha aí com a gente, né? E aí, o que você achou? Você sentiu um alívio? Você percebeu que você conseguiu recuperar pelo menos parte, né, do controle da sua vida, tem agora uma clareza melhor de tudo que você precisa fazer, né, de quais são os assuntos que tem que resolver. Não é melhor assim? Né? Então, com certeza, nós ouviremos aí vários relatos, né, de alunos que vão então poder admitir aí os benefícios então, de colocar essas anotações por escrito. E depois, mais uma aula à frente, vocês vão saber como organizar essa lista, como que você pode lidar com isso daqui, né? Mas por enquanto vamos então fazer esse exercício, né? E na próxima aula nós vamos então continuar tratando aí de alguns assuntos importantes. Então compartilha com a gente aí suas experiências, o que você está achando aí das aulas, inclusive, né, de ter feito esse exercício, e qualquer dúvida estou aqui para esclarecer.